Olá pessoal, estamos aqui no canal Palmer em Pauta e hoje nós temos um assunto bem interessante com a Denise Lemes. Mas antes disso eu gostaria que vocês dessem seu like, se inscrevam no canal e estejam sempre com a gente ligados aqui. Agora vamos falar com Denise Lemos, que é uma simpatia de pessoa. Oi Denise, tudo bem? Tudo bem. É um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Denise, conta pra gente um pouco da sua trajetória, da sua formação, que é bem interessante pelo que nós já havíamos conversado. Palmer, eu estou na cultura, já tenho meus 30 anos de cultura. Eu sou joseense, sou nascida no município de São José dos Campos. Fiz faculdade de História na Unital, Taubaté, e comecei na área da cultura, de patrimônio cultural, como estagiária, ainda no último ano da faculdade. Tive outras profissões antes, mas na cultura eu comecei no último ano da faculdade, na Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Maravilha, eu conheço muito o Cassiano Ricardo. Pessoal bárbaro lá também, né, na área da cultura. Eu comecei no museu, trabalhei no museu, na igreja de São Benedito, em São José dos Campos. Esse museu ficava na igreja de São Benedito. O que você fazia lá no museu da igreja de São Benedito? Qual era a sua atividade? Olha, eu trabalhei com historiadores, com técnicos em museologia, com historiadores nessa época. Aprendi a fazer um pouco de tudo. Desde a questão de tudo que envolvia uma exposição, sim, os preparativos, né, para a realização de uma exposição, textos, de dispositivos, a preparação do acervo para a exposição, a divulgação, a elaboração de folder. Então eu fui aprendendo um pouco de tudo, todo o processo para se constituir uma exposição. Fazia também monitoramento, fiz muito monitoramento de escolas, principalmente de grupos. Muito interessante. Fiz muito monitoramento enquanto estagiária. Ajudei na preservação de acervo também, foram os meus primeiros passos também na questão de preservação, tanto de documentos textuais, como também de acervos museológicos. Então, foi um aprendizado muito grande, muito rico e muito intenso a essa época. Eu conheci muita gente muito boa, alguns já não estão mais aqui. Então, tive vários colegas com quem eu aprendi muito. Inclusive, eu vim para Caraguatatuba pelas mãos de um deles. Qual? Célio Chaves. Célio. Que foi o Célio Chaves, foi o meu diretor de patrimônio cultural à época, na Fundação Cassiano Ricardo. Fui estagiária, eu fui técnica em pesquisa. Opa! Do museu, eu passei para o Arquivo Municipal de São José dos Campos, que também ficava na igreja de São Benedito nessa época. Sim. Aí tive todo um aprendizado também na área de arquivo, um arquivo iniciante, né? O início do arquivo municipal. Quanta bagagem! O início do arquivo municipal, bem rico também de pesquisas. Pesquisas dentro e fora de São José dos Campos, eu lembro de viagens, de muita pesquisa em São Paulo, em outros municípios. Então foi muito intenso também. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas também a essa época também. Pessoas ligadas ao IPHAN, que eu vinha conhecer, ao CONDEFAT. Você, por exemplo, tem uma história imensa aqui em Caraguatatuba, né? E é super respeitada, admirada pelo seu trabalho. Eu, conversando com ela nos bastidores hoje, ela veio relatar que ela conhece toda a minha história em Caraguatatuba, né? No desenvolvimento de teatro. Isso é muito legal, isso é cultura, isso é riqueza, né? E me conta um pouquinho dessa sua trajetória em Caraguá, o que você desenvolve juntamente com a Fundação, com a Prefeitura atualmente.
Palmer, assim, eu tenho uma trajetória, primeiro eu tenho uma trajetória em fundações, uma escola em fundações. Como eu falei, eu comecei lá na Cassiano Ricardo, passei um tempo também na Fundação José Maria de Abreu, de Jacareí, através de uma empresa terceirizada, inclusive, que eu mencionei, ter sido meu chefe também já na Cassiano, foi meu chefe na José Maria de Abreu, que foi o Sávio Campos, e também a Elaine Rocha. E depois Caraguatatuba foi o Sérgio Chaves, que já tinha sido meu chefe na Fundação Cassiano Ricardo também, que era o diretor de patrimônio cultural lá. Depois ele se tornou diretor de cultura na Fundac, e ele me trouxe para cá para começar os primeiros passos para o desenvolvimento do arquivo público de Caraguatatuba, né? Que só tinha a lei, tinha recém-criada a legislação. Né? O arquivo é de 20 de março de 1998, e quando foi no final de 98 eu vim para cá, para começar os primeiros passos para constituir o arquivo, né? Desenvolver o arquivo. Nossa, pioneira. E eu vim para cá como técnica em arquivo. Já vim para cá como técnica em arquivo, não como historiadora, primeiramente, como técnica em arquivo. Comecei a desenvolver um trabalho. Depois eu fiz um processo seletivo na Fundarte de Ubatuba, aí sim como historiadora. Aí eu fui para lá, fiquei 5 anos na Fundarte. Lá eu desenvolvi um centro de documentação junto à biblioteca. Conseguimos abrir um museu. A cidade não tinha um museu, conseguimos abrir um museu. Né? Eu fiz um trabalho todo em Ubatuba também de abertura de um museu, na antiga cadeia, né? Junto à atual sede da Fundarte. Então foi um trabalho também intenso, mas muito bacana. Recebemos muitas escolas nesse período também, falando da história de Ubatuba. Recebemos alunos aqui de Caraguá, de Caraguatatuba, do litoral norte, em visita lá também ao museu. Você tem uma história, hein? Maravilhosa, uma história fantástica, de grandes conhecimentos, né? Parabéns, parabéns. E Caraguá tá de parabéns, também tem uma pessoa super culta, super preparada para o nosso município aqui, viu? Eu estou, assim, admirado, nós todos aqui estamos admirados pelo seu trabalho, pelo desenvolvimento, pelo amor que você tem àquilo que você vem desempenhando. Patrimônio cultural, para mim, é uma paixão. Como eu falei, eu naveguei em várias áreas em patrimônio cultural, acabei desenvolvendo, ficando mais na área de arquivos, mas assim, o prazer, o contentamento que eu tenho é esse, de ter contribuído para a criação do Arquivo Público de São José dos Campos, e quando eu comecei como estagiária lá, depois técnica e pesquisa estavam no início, e hoje é um grande arquivo, né? É referência no estado de São Paulo. Tenho a minha parcela de contribuição também para o arquivo de Jacareí, através da Fundação de Jacareí. Tive minha contribuição no início também da criação do arquivo municipal, também o Arquivo Público de Caraguatatuba. Depois retornei, mas executei por alguns anos o trabalho de historiador oral, que é um projeto, inclusive, do Arquivo Público, que é o projeto de história oral Recontando Caraguá, onde eu estava do outro lado, como falei para você, eu que entrevistava, né? Eu quem estava entrevistando. E depois, em 2007, já assumi integralmente o arquivo, com o propósito de fazê-lo crescer e cumprir o seu papel. Que nós tínhamos nessa época, Palmer, um arquivo que eu falo assim, que precisava ser desenvolvido em várias vertentes. O arquivo de Caraguatatuba, ele foi criado por lei, a legislação dele
foi uma legislação semelhante, parcialmente até copiada da legislação de São José dos Campos. Sei. Só que de São José era mais completa e se tornou muito mais completa a partir da passagem dos anos. Mas de Caraguá estava estagnada. O conteúdo da legislação, ela só dava conta, que eu falo do permanente, que vocês entendem como histórico, a visão que ainda se tem hoje de arquivo histórico, né? Que se dá conta de lugar de documentos antigos, documentos que as pessoas acham interessantes, né? Que contam a história de gestores, que contam a história dos que venceram na história, né? Dos vitoriosos. Então, eu vi que o meu papel em 2007 era começar a abrir isso e abrir mentalidades, abrir mentes, para mostrar que arquivo não era isso. Denise, eu vou pedir uma licencinha, porque nós vamos para os comerciais e voltamos em breve com Denise. Aí, Denise, continue essa fala maravilhosa aí, nós estamos super empolgados para saber um pouco mais da sua trajetória, seu trabalho, mas fazendo uma pergunta, e hoje, atualmente, em Caraguatatuba, como que está sendo esse trabalho seu, com toda essa história, esse desenvolvimento hoje, a nossa grande historiadora? Olha, esse trabalho não é só meu, tá? A gente se deve muito à cidade de Caraguatatuba. Eu gosto muito de colocar, de falar daqueles que, não vou dizer que sejam esquecidos, sim, tá? Mas não são devidamente, eu acho que lembrados e que as pessoas não têm a noção do trabalho executado e da paixão inserida nesse trabalho. Sim, sim. Assim, então, eu nunca vou poder falar sozinha. Denise na área do arquivo de Caraguatatuba, não. Tem toda uma equipe, né? Tem, principalmente, hoje, é uma historiadora também teve a sua passagem pelo arquivo ali no Santana de Barros, e hoje ela é técnica em arquivos da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, lotada a Secretaria de Administração, no arquivo público, né? Nós tivemos toda uma alteração de legislação de 2015 para cá e muito do que é feito em termos de arquivo, tá? De legislação e de trabalho na área de arquivo em Caraguatatuba se deve e é feito pela Luzia Prado, sim, tá? Que é uma outra, que como falei, também é historiadora. Então foi um trabalho intenso que seria impossível se fazer sozinho. Tá? A gente deve muito à Luzia e aos funcionários públicos envolvidos nesse trabalho de 2014, 2015, 2016, para transformar a nossa realidade, a realidade de Caraguatatuba na área de arquivos, trazê-lo para o século XXI. Nós estávamos presos ainda ao século XX na área de arquivos. Como eu falei, em termos de legislação,
Nossa legislação, ela era capenga, ela era uma legislação ainda que só dava conta do que era conhecido como histórico, Sim. né? E muito mal ainda, como falei, muito mal. Ela não tinha, nós não tínhamos um sistema municipal de arquivos instituído na cidade. O que é um sistema municipal de arquivos? Tá? Esse sistema é um sistema que engloba os arquivos correntes, os arquivos do dia a dia, os documentos que são criados diariamente, são utilizados diariamente. Então, os documentos que estão nascendo, os documentos que estão seguindo de uma secretaria para outra, aquele documento que o munícipe chega no protocolo da prefeitura, né? Ou agora que está ficando tudo eletrônico, entra pelo site da prefeitura e faz uma solicitação, uma poda de árvore. Isso é documento. Tá? Quando o prefeito autoriza a reforma de uma ponte, de um bairro, tá? Quando tem a questão uma questão emergencial, chove demais, teve um desbarrancamento, tem que fazer aquela limpeza da área, tem que ter aquela ajuda aos munícipes que de repente ficaram, a gente vê a questão agora do sul, mas que nós já tivemos muito em Caraguá, né? Uma catástrofe, uma época, né? De catástrofe 67, mas também, vamos dizer, as pequenas catástrofes também, né? Por conta de fortes chuvas. Então, todo esse trabalho que a prefeitura executa, isso gera documento. Sim. Ou melhor dizendo, os documentos geram também esse trabalho. São os documentos que permitem, tá, que se executem também esses trabalhos. Então, para um funcionário ser deslocado de uma região para outra para executar um trabalho de poda, de limpeza de rua, serviços públicos, tem que ter um documento autorizando isso. Sim, sim, sim. Tá? Nossa, uma burocracia. Mandando isso. E é necessário para saber que isso que espelha o executivo municipal, e você sabe para onde está indo o dinheiro, a verba pública. Sim. Como está sendo utilizada a verba pública? Para onde está indo? É dessa forma que a gente tem aí um tribunal de contas, por exemplo, que vem e fiscaliza o executivo através dos documentos, que ele vai ver se o trabalho está de acordo, se os gastos estão de acordo. Sim. Tá? Então, isso tudo gera documento. E esses documentos, como eu falei, são diários, semanais, mensais. Esses são os arquivos correntes, documentos de arquivos correntes. E precisava ter uma amarração disso. Sim, sim. Fazer todo mundo falar a mesma língua. Porque antes uma secretaria criava seus próprios documentos, a outra criava documentos diferentes. Não se conversavam adequadamente. Ficava tudo solto, né? A coisa era solta. Isso dificulta, inclusive, o quê? Você saber o que está sendo feito e como está sendo feito. E ter o controle. Ter o controle. É. Então, precisava ter essa amarração. Aquela documentação que já tinha cumprido as suas etapas, que já tinha, como eu falei, a poda de árvore, já cumpriu, aquele documento já foi enviado, a poda foi feita. Tá, aquele documento vai para onde? Todo documento tem uma vida útil. Sim. Cada um é como nós. Nós nascemos, crescemos, morremos, mas morremos em tempos diferentes uns dos outros. Sim, sim. O documento é assim também. Cada documento tem lá a sua vida útil. Um é um mês de duração, o outro pode ser eliminado, o outro é 1 ano, o outro é 2 anos, o outro 10. Documentos que falam do servidor público, pelo menos, é muito mais. Aí você pode colocar 30, 40, 50 anos que tem que durar um documento. Então, essa documentação, que ela pode ser eliminada, mas ela tem um prazo de vida a ser cumprido, essa documentação fica num arquivo intermediário. E a cidade não tinha organizado, até por questões de legislação, um arquivo intermediário. Precisava ser feito isso, ser criado. Então, a gente tem um arquivo que hoje é o arquivo administrativo José Lúcio de Alcântara, que é o local de trabalho da Luzia Prato. Aí você tem os arquivos gerais, as secretarias maiores, isso acontece em todos os municípios. Sim.
As secretarias maiores, como saúde e educação, elas têm seu arquivo intermediário próprio também. Sim. E isso tem que estar nesse sistema, tem que conversar com esse sistema. Denise, esse bate-papo está uma delícia, você está mostrando muitos caminhos para nós, está sendo muito satisfatório. A gente quer te convidar mais vezes para você vir aqui para o programa, para você falar mais um pouco dessa história, porque é um assunto super importante, que toda a população venha saber disso. Conversar com você é realmente uma aula de história, é um aprendizado, esse seu caminhar. A gente agradece imensamente a sua presença aqui, a sua fala, toda essa história maravilhosa. Eu gostaria que você deixe um recado para as pessoas que aqui estão vendo, porque nós já estamos terminando o programa. E eu queria deixar o satisfação. seguinte recado, como eu falei, estava falando de documentação. Então, como você sabe, você consegue saber a história do município? Informações sobre o município, estudar a história do município, saber da memória, da cultura caiçara. Através nós temos nossos documentos vivos, nossos Sim. mestres, inclusive, ainda vivos. Que ótimo. Mas nós também temos documentos. Quando eu falo em arquivo permanente, no Arquivo Municipal Arino Santana de Barros, é a casa, gente, da história. O Arquivo Municipal é a casa da história, é a casa da memória e a casa da cultura caiçara de Caraguatatuba. Maravilha. Essa documentação que conta a história da cidade. E ela fica lá junto aos arquivos. Quando uma pessoa quer saber, como que era o centro de Caraguatatuba, a Praça Cândido Mota, nos anos 30, 40, 50, 60. Tem fotos? Tem, no arquivo. Como eram os gestores da época, como era a gestão municipal. Onde eu encontro isso? No Arquivo Municipal Arino Santana de Barros. Então, quando quiserem conhecer um pouco da história, às vezes é uma criança fazendo um ensino fundamental, né? Quer pesquisar? Ou a pessoa está fazendo uma faculdade, está fazendo arquitetura, está estudando a arquitetura da cidade. Né? Tá estudando lá sobre a educação em Caraguatatuba. Onde que eu encontro essas informações? Como que era a educação antigamente em Caraguatatuba? Sim. Arquivo Municipal Arino Santana de Barros. A sede do arquivo fica junto à Fundac, fica no espaço cultural e educacional, professora Heloísa Andrade Antunes. Então é a rua Santa Cruz, né, 396, é o mesmo complexo que fica a sede da Fundac, o auditório Maristela de Oliveira, a Biblioteca Pública Municipal Afonso Schmidt e a Biblioteca de Artes Leopoldo Ferreira Lousada. É o mesmo complexo, visitem. Qual o telefone? Tem um. Tem o 3897-5662. Esse é o telefone fixo do arquivo. Temos um e-mail, Arquivo Público Caraguatatuba, tudo junto mesmo, é comprido, Arquivo Público Caraguatatuba, @gmail.com. Nós não temos site, mas ainda temos redes sociais, temos uma fanpage no Facebook, que é Arquivo Público de Caraguatatuba, já tem o Dzinho, de Caraguatatuba. Nós estamos também agora com Instagram, temos Twitter. Ótimo. Então, nos procurem. Procurar. Olha, foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Foi realmente uma aula, um aprendizado, saber de toda essa caminhada, esse trabalho maravilhoso que você vem desempenhando, não só em Caraguá, quanto nos outros municípios. É uma história de vida riquíssima e que tem muito a nos ensinar. Nise, muito obrigado por você estar aqui. Olá pessoal, eu sou Carlos Palmer e estamos no programa Palmer em Pauta. Não deixem de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, sugestões. Esse canal tem o apoio da Fundação Cultural de Caraguatatuba, Fundac, e o nosso querido museu também, e a Sandra Fashion Hair, que está sempre conosco. Realização AVP Produções. Hoje nós estamos aqui com a Sandra Fashion. Oi, Sandra. Carlos. Oi. Tudo bem? Tudo bem? E aí? Pra que essa cesta? Não sei.
Quer ganhar uma cesta? Eu quero. Eu também quero. O que precisa ser feito? Se inscrever no canal Palmer em Pauta. Ah, É isso aí, pessoal. Se inscrevam, ganhem a cesta de Sandra Fashion Hair. Voltamos dos nossos comerciais. Bom, agora nós estamos aqui com o Dr. Adilson Moraes de São Sebastião, que exerce seu trabalho na parte de odonto, que tem atendido muitas pessoas, inclusive muitos conhecidos nossos. Dr. Adilson, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Como vai? Muito bem, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer sempre estar aqui com vocês no programa. Obrigado. Imensa alegria e para falar com os seus ouvintes aí, que são muitos que eu tenho ouvido falar, que o Palmer em Pauta está arrebentando. Muito Parabéns obrigado, pelo obrigado. trabalho. Você sabe que Você merece. Obrigado. Você sabe que o nosso programa, o nosso canal, é justamente isso, né? É a gente trazer artistas, trazer pessoas, trazer médicos, trazer dentistas, pessoas que mexem com harmonização facial, tudo para que o nosso público conheça. É um programa diverso, né? Porque tem tudo, vai falar até sobre culinária, né? Exatamente. Até a gente estava conversando que você vai dar uma receita para nós, né? Com certeza estaremos Sim, lá, se esse possível. é um programa aberto para você, empresário, para você, comerciante, que queira falar um pouco do seu trabalho. Venha para cá, entre em contato conosco. Nosso site aqui embaixo, tá? Não perca essa oportunidade. Então, doutor, conta pra gente o que o senhor anda fazendo de tão bonito que eu tô sabendo também, que é dessas resinas, que é desse tratamento daquele seu aparelho muito especial, né, tecnológico. Então, Carlos, eu sou apaixonado pela odontologia. Me formei em 91 na Unital. Sim. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em Santos. Depois eu fiz uma outra pós na USP. Depois na Unesp. E depois na Unesp de novo. E depois na Faculdade de São José dos Campos, que não é a particular, a Univap. Ah, né? tá. Então, foi muito legal. Eu gosto muito de odontologia, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu me especializei na parte de estética também, né, da odontologia. Eu gosto muito de fazer resinas, eu gosto de fazer restaurações da cor do dente. Então, eu já não trabalho com amálgama, que é aquela restauração escura, acho que tem uns 30 anos. Eu trabalhei muito pouco, eu não faço muito, né? Certo. Então, é muito bacana, muito legal, porque a gente consegue valorizar o sorriso das pessoas, né? E agora também aquela máquina que eu tenho lá, que é o Aitero, ele ajuda você a fazer o planejamento, o diagnóstico. Então, é muito legal. E eu sempre tentando procurar o jeito de facilitar o tratamento das pessoas. Agora a gente está indo atrás de parceiros para que a gente possa facilitar os pagamentos, para que as pessoas possam falar assim, nossa, o Adilson é caro. Não tem mais essa, né? O tratamento é acessível a todos. Ótimo. Eu sei que você está sempre se inovando, fazendo cursos, procurando se aperfeiçoar cada vez mais. Eu, particularmente, eu sou paciente dele, né? Ele já tem tratado meus dentes e, inclusive, ele está se planejando para fazer algo diferente. Mas o trabalho dele, sem dúvida nenhuma, é muito bom, muito bom. E não só eu que falo, mas muitas pessoas gostam muito do seu tratamento, inclusive quando são atendidos na sua clínica, porque a recepção é muito encantadora, aquela menina, todos recebem muito bem, a clínica é muito aconchegante, o trabalho é muito bem organizado, o doutor Adilson atende muito bem, cumpre os seus horários, né, doutor Adilson? Sim. É muito bom, que isso é importante. É que antes eu trabalhei na prefeitura, né, por 25 anos, me aposentei, então agora eu estou com dedicação exclusiva no consultório. Então agora o tratamento está mais diferenciado, né? Eu não gosto de atender muitas pessoas, então eu gosto de sentar, conversar, entender o que a pessoa quer, qual é o sonho, qual é o desejo dela, e a gente procura entregar esse sonho, esse desejo para ela. Não é só sonhos, da melhor maneira. Não né? é só sonhos, né? Porque Não. o senhor vai olhar com a sua visão clínica Sim. e técnica e vai ver o que fica melhor para a pessoa. Acho que ao longo do tempo, né, a gente foi aprimorando as técnicas, foi aprendendo a lidar com as pessoas. Sim. E os resultados são muito bons. Eu lembro que outro dia eu estava na sua clínica, foi uma pessoa lá com a arcada dentária toda torta, né? Uhum. E aí até ouvi o seu comentário com a pessoa, mas como a pessoa
deixou a gente com a porta aberta, tudo, eu escutei o comentário. Você foi falar para ela do aparelho do Aitero, né? E do Invisalign, né? Invisalign também, que é um aparelho para os dentes, para a carga dentária, para que os dentes dela se reajustem da melhor forma no rosto, porque isso também prejudica, né, a face, né, em si, prejudica. a estética. Quando a pessoa perde, a gente fala, é um termo técnico, perde dimensão vertical. Vertical, o que seria isso? Quando a pessoa desgasta os dentes, né? Então pronuncia o sulco aqui, o sulco e o nasogeniano e o bigode chinês, né? Porque ela diminui a altura, então diminui esse tamanho aqui dos dentes, diminui o terço médio da face e aí a projeção do queixo e o pronunciamento dos sulcos. Então a gente trabalhando nos dentes, em primeiro lugar, eu sempre falo, ó, não só porque eu sou dentista, né? Mas eu falo, cuida dos dentes que o resultado vai vir no conjunto, no geral, com todo. E graças a Deus dá certo mesmo. Tem gente que fica até com um pouco do rosto afundado, não fica? Com Fica, desgaste? quando perde os dentes, quando larga, né? Acontece isso mesmo. E aí a gente tem os trabalhos de reabilitação com prótese, né? Que são os protocolos que faço eu e o Dr. Adalberto. E aí a parte, quando não é protocolo, que é... Aqui eu falo, é realinhar os dentes, recolocar os dentes em posição. A gente faz os trabalhos com ortodontia e os aparelhos também, os alinhadores Invisalign, eles servem para reposicionar os dentes. E aí quando a gente reposiciona os dentes e devolve a forma e a textura, nosso resultado fica fantástico. Tá. O senhor também trabalha com lentes? Lentes de contato, facetas, eu trabalho bastante também. Eu ouvi falar que o senhor faz umas facetas muito lindas, que o senhor tem assim uma mão para moldar os dentes. Então, exatamente. A gente trabalha e agora com a Aitero, né, a moldagem já não se faz mais necessária. Então o paciente vai lá, a gente prepara o dente, escaneia e ele espera para chegar o dente em 1 semana, 3 dias, depende do pacote que a gente fechar, né? O senhor também encontra muitos pacientes medrosos, né? Apavorados, Então, né? Você sabe o que é interessante do Aitero, né? Esse aparelho que ele substitui a moldagem, muita gente tinha medo, né? Sim. Passava mal, tinha ânsia de vômito. Que Falava, colocava não, aqueles aparelhos. não quero cuidar dos dentes, então facilitou bastante. Sim, porque a ele era é... digital, né, que a gente chegou também para a odontologia. O senhor tem pacientes medrosos? Tenho. De 9 pacientes que eu atendo, 10, é isso mesmo. De cada 9, 10 são medrosos. E aí, entendeu? o senhor tem paciência? Tenho paciência, o pessoal chega, senta lá e depois até dorme na cadeira. Porque ele deixa o pessoal tranquilo, eu sei disso. Aí ele vai indo, conversando, vai fazendo, né? É porque eu também não atendo de hora em hora, né? Eu gosto de reservar 2 pacientes na manhã e 3, 4 no máximo à tarde, e aí é assim que a gente trabalha. Para dar uma atenção legal para o paciente, né? Sim, eu também não fico enrolando muito com o tratamento, né? Vamos, fechou, acertou, vamos fazer, vamos. Aí eu procuro executar o mais rápido possível. Qual a procura maior na clínica? Então, são por reabilitações mesmo, e resinas. Ah, é? É. Tá. Aparelhos? Aparelhos também tem, é que eu não consigo é que são momentos, são fases, né? Aí depende a gente agora está planejando fazer algumas promoções para incentivar algumas coisas, né? Então eu estou preparando a equipe lá para a gente estudar, ver formas de oferecer o tratamento de uma maneira mais fácil, de facilitar o pagamento, né? E aí a gente está fazendo as campanhas e aí... Mas são fases, Carlos. Tem fase do clareamento, tem fase dos aparelhos. Limpeza, tem fase né? Tudo depende, porque antes de começar o tratamento eu sempre faço raspar, eu sou bem tradicional, é raspagem, limpeza e escovação. Aí a hora que a pessoa aprende a cuidar daquilo que já tem, aí a gente oferece algo novo, né? E aí ela já sabe como cuidar dos dentes, porque também o novo requer cuidados. O senhor também atende crianças? Criança eu atendo, mas desde que deixem eu cuidar. Eu não gosto de choro, né? É uma coisa que me incomoda. Então, se a criança aceita, topa, de boa. Se faz uma manhinha, um chorinho, eu já encaminho para algum especialista. Tá. E o senhor, na realidade a procura é muito grande, que eu já fiquei sabendo, a gente estava conversando nos bastidores. Mas e questão de implante dentário? Implante também tem bastante gente lá. A gente já
tem há muito tempo, eu trabalho com implantes, né? Então a gente faz, o Dr. Adalberto, ele faz a parte da cirurgia e eu faço a prótese sobre o implante. Tá. A gente já estabeleceu essa parceria e já estamos aí há anos trabalhando. Vocês trabalham juntos na sua clínica? Juntos na minha clínica. Tem muita gente que tem muito medo, porque isso muitas pessoas não conhecem como é feito o implante dentário, tem muito medo, anestesia, quanto tempo leva para colocar 1 ou 2 dentes. Eu não sei como é que vocês fazem, se vocês fazem por dente, dia, ou coloca tudo de uma vez, como é que funciona isso? Depende do que é o caso. Quando geralmente o protocolo, a gente tem adiantado agora para terminar o tratamento em 2, 3 dias. O protocolo é assim, quando a pessoa tem dentes, tem 2 dentes, então 3 na boca. Aí aqui do lado não dá para você fazer nada. Então a gente extrai os dentes, coloca os implantes, molda, manda para o protético, experimenta em cera e depois já coloca a prótese definitiva. Doutor, muda totalmente o humor da pessoa, o sorriso. Só dela poder sorrir, né? Voltar a sorrir, voltar a poder falar, voltar a se comunicar, voltar a comer, né? Ter o prazer de comer é gratificante. Doutor, fala um pouquinho sobre anestesia quando você vai fazer um implante. É uma anestesia apenas local, ela vai para a corrente sanguínea, pode ter alguma intercorrência, alguma coisa? Por isso que a gente faz os exames complementares antes, né? Para saber se a pessoa tem alergia a algum medicamento, se teve algum problema já com anestesia, porque quem não tem dente é sinal que já perdeu alguns, né? E é impossível você tirar dente sem anestesia. Então, é sinal que ela já tomou anestesia. Então, a gente procura, o maior cuidado que a gente tem que ter na parte de implante é com diabético e se a pessoa é hipertensa, né? Nossa. Se não for com hipertensa controlada e a diabetes estiver muito alta, a gente vai fazendo exames e espera a diabetes abaixar e a pressão está controlada. Aí não tem contraindicação nenhuma. Bom, doutor, a gente vai para os nossos comerciais agora e logo, logo voltaremos com esse bate-papo que está muito interessante para você que quer saber um pouquinho mais sobre dentes. Olá pessoal, eu sou Carlos Palmer e estamos no programa Palmer em Pauta. Não deixem de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, sugestões. Esse canal tem o apoio da Fundação Cultural de Caraguatatuba, Fundac, e o nosso querido museu também, e a Sandra Fashion Hair, que está sempre conosco. Realização AVP Produções. Hoje nós estamos aqui com a Sandra Fashion. Oi, Sandra. Carlos. Oi. Tudo bem? Tudo bem? E aí? Pra que essa cesta? Não sei. Quer ganhar uma cesta? Eu quero. Eu também quero. O que precisa ser feito? Se inscrever no canal Palmer em Pauta. É isso aí, pessoal. Se inscrevam, ganhem a cesta de Sandra Fashion Hair. Pessoal, voltando dos nossos comerciais, continuaremos o nosso bate-papo com o Dr. Adilson. Mas antes, quero comunicá-los que se você precisa de um corte de cabelo, uma prótese capilar, um mega hair, procure Sandra Fashion. Imperdível, ela é maravilhosa, tem um trabalho lindo de pintura, tem a Sheila Cursi, que faz uma maquiagem deslumbrante para as noivas. Bom, pessoal, e Necta Imóveis, que a gente pode deixar de falar, quem está procurando uma casa para alugar, para vender, para comprar um terreno, Necta Imóveis. E agora voltamos para a nossa conversa com o Dr. Adilson. Dr. Adilson, eu sei que o senhor, além desse trabalho odonto, o senhor também executa a harmonização facial. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu gosto bastante de procedimentos de harmonização facial. A gente faz o Botox, a gente faz os fios de PDO, a gente faz o jato de plasma, a gente trabalha com
o endolaser, enfim, uma gama, bioestimuladores, ácido hialurônico, enfim, uma gama de produtos. Tem alguma contraindicação para aplicar Botox, doutor? Contraindicação, não diria assim, nenhuma. Mas assim, a pessoa que faz muita atividade física em excesso, né? E que bebe demais também, a ação do Botox ela não dura tanto quanto uma pessoa normal, vamos dizer assim. O tabagismo também influencia? O tabagismo ele acaba piorando, a pele da pessoa resseca muito, né? Então acaba não dando um resultado tão legal também. Então é uma pele que precisa de hidratação primeiro, precisa de alguns cuidados, para aí depois você entrar com Botox. Tá. E o endolaser está sendo muito procurado na sua clínica? O endolaser tem uma procura boa porque é um material que veio, uma técnica, aliás, que veio para ficar, porque você não usa muito material, né? É uma fibra com laser. E aí você pega uma solução anestésica, a solução de Klein, coloca nos lugares onde você vai passar a fibra para que o paciente não tenha dor. Oh, muito bom. Então ele veio, é uma técnica fantástica. Você pode usar tanto no facial como no corporal. E ele né? estimula o colágeno do rosto? Muito, é uma das coisas que mais estimula o colágeno. Doutor, quando alguém aparece na sua clínica, por exemplo, com uma simetria muito gritante no rosto, o senhor também trabalha com isso? Sim, a gente procura corrigir, né? Essas assimetrias, faz parte que é a parte, não é assim, tem a parte estética e tem a parte funcional, né? Então a gente também faz essas reabilitações, que é muito importante. Às vezes até a arcada dentária influencia nisso, né? Sim, também, a gente tem que analisar como um todo. Mas normalmente o lado direito não é igual ao lado esquerdo, né? Então isso é utopia. Mas a gente procura harmonizar significa isso. Não é fazer uma cirurgia, é fazer pequenas correções para que você melhore o todo. Ah, muito bom. E me fala uma coisa, doutor, o senhor está fazendo também preenchimentos labiais? Sim, fazemos a parte de preenchimento labial, sim, que é o ácido hialurônico que eu te falei, né? Teve uma entrevistada aqui que ela fez um preenchimento nos lábios com o senhor, ela falou que não sentiu dor nenhuma, porque tem outras pessoas que vêm reclamando, preencher os lábios dói muito, é muito sofrido. E aí a pessoa foi lá e falou, não dói, é verdade isso? É questão de técnica e anestesia, né? Saber anestesiar os lugares certos e usar a técnica adequada, não querer colocar muito produto de uma vez e ir fazendo a reconstrução labial e não querer fazer aquele lábio gigante. E aonde que o senhor podia explicar pra gente qual o local que se aplica essa anestesia para anestesiar os lábios? Geralmente, se você anestesia lábio superior, né? Essa região aqui que fica um dos nervos que sai, que pega essa musculatura. Então você, a asa do nariz e tal, você faz um bloqueio nessa região aqui, que tem um nervo que bloqueia toda essa região. E na parte inferior também tem uma anestesia de bloqueio, que é nessa região mais ou menos aqui, que você anestesia toda a metade do lábio e do outro lado a mesma coisa. Acha o ponto, faz o bloqueio e aí anestesia, tanto por dentro como por fora. Nossa, muito interessante. E, doutor, está tendo muita procura de harmonização facial na sua clínica? Olha, sempre tem alguém querendo fazer sim. A gente, graças a Deus, a gente vai construindo, né? A gente está com aquela técnica de gerenciar o envelhecimento, né? Então a gente sempre tem as campanhas, as propagandas e aí o pessoal tem comparecido sim, cara. O que ajuda muito, por exemplo, a pessoa vai tratar dos dentes, o senhor já oferece a harmonização, ela já faz porque uma coisa acaba completando a outra, sim, né? Às vezes você faz uma restauração, faz os dentes, uns laminados super bonitos, mas a pessoa tem aquele lábio fininho, né? E sorri, não mostra os dentes, então aí a gente procura dar aquela atenção, trabalhar no lábio, fazer com que a pessoa mostre mais o sorriso, e aí um completa o outro, né? Sim. Doutor, o Aitero, que esse aparelho que o senhor tem em sua clínica, ele é um aparelho muito comum que todas as clínicas têm ou é uma revolução que o senhor está trazendo, uma inovação para São Sebastião? Não, para a região é uma inovação, acho que poucas pessoas têm, não sei se lá em São Sebastião... Quer explicar um pouco sobre esse aparelho, como ele é colocado, como é feito o processo? Porque nós temos algumas imagens aqui. Na verdade, esse aparelho ele filma e fotografa em alta resolução a boca do paciente. Então seria a mesma coisa que eu pegasse a boca do paciente, tirasse e colocasse aqui, ó, em 3D, à minha disposição para a gente trabalhar.
Tanto que quando as pessoas vão lá, agora os tratamentos a gente discute mais e fica melhor o tratamento, porque eu aponto, ó, aqui tem uma cárie, ele está vendo, ó, aqui tem a restauração que está quebrada, aqui tem um dente que está torto. A gente faz a simulação de como, antes dele mexer, né? A gente faz a simulação dele, se ele consertasse todos os dentes, como que fica. Aí a pessoa vai conseguindo visualizar o tratamento antes de iniciar. Então é fantástico. Nossa, aí é muito bom. Além de facilitar, a pessoa vai ter uma noção de como vai ficar a sua boca. E os preparos, que são reduzidos, né? Sim. E aí, como eu falei para você, não precisa mais da moldagem, né? E, consequentemente, nem vazar gesso, não tem mais nem material de moldagem lá no consultório. Porque a gente escaneia, manda para o laboratório, quero um provisório, 2 dias está ali. Quero uma resina, 1 semana está lá. Então, resolve-se todos os casos assim. Nossa, numa rapidez, numa facilidade que incrível. Só a tecnologia, né, a inteligência artificial pode nos trazer. Nossa, é bom saber que o senhor tem esse aparelho no seu consultório que facilita muito a vida das pessoas. Sim. E também agiliza, né? Agiliza no planejamento, no diagnóstico, é fantástico. Muito bom. Olha, gente, eu quero realmente falar sobre o trabalho do Dr. Adilson, é um trabalho muito bom, é um profissional exemplar, ele faz um trabalho nos pacientes dele incrível. Olha, eu estava vendo as lentes que ele coloca, os implantes que ele faz, mas eu ainda antes tenho uma pergunta para ele. Doutor, se for um diabético na clínica e querer arrancar todos os dentes e fazer o implante no mesmo dia, então, isso é possível? Se ele tiver com a diabetes controlado, a menos de 129, 119, o ideal é 95. Aí, se ele tiver controladinho, é possível fazer assim. Tirar todos os dentes e ainda colocar? Os implantes. Não dói muito? Depende, Carlos. Imagina se a pessoa vai lá, tirar todos os dentes, depende de quantos dentes a pessoa tem, né? Se ela está indo lá para colocar implante, é um sinal que ela não tem todos os dentes. Né? Sim, sim. Então, vamos dizer, tem gente que não tem falta 4, 5 dentes para tirar. A gente faz os exames, a gente faz o diagnóstico, deu tudo certo, já tira e já coloca os implantes. Aproveita, né, a própria extração, que é uma cirurgia, fez a extração, o implante é complementar, é rapidinho, 5, 10 minutos para colocar cada implante. Eu gosto de fazer essas perguntas mesmo, que é para a gente desmistificar muita coisa, muita dúvida, né, que às vezes as pessoas têm. Sim, fazer a cobertura, não é assim, o cara chega lá e já vai fazer. Pede os exames, faz a receita de medicamento, então a gente faz o controle, né, terapêutico de todo o tratamento. E se a pessoa seguir fazendo, não vai ter complicação nenhuma, não. Nossa, muito bom. Doutor, olha, a gente sabe que ter o senhor aqui no programa é muito interessante, porque o senhor vem sempre trazer inovações, vem falar sobre essa coisa da saúde bucal, que é muito importante, né? Sim. E na nossa próxima entrevista, eu vou pedir para que o senhor mostre a higienização bucal, principalmente para as crianças, para pais que têm crianças pequenas, e que o senhor venha mostrar esse trabalho para a gente aqui, educativo, de aprendizado. Por isso que é bom ter o doutor Adilson sempre aqui conosco, né? É a segunda vez que o senhor está vindo, né? Segunda vez que eu estou vindo aqui. E é um prazer muito grande ter o doutor Adilson aqui, porque ele sempre está, como eu já havia dito, inovando sua técnica. É um homem que vive viajando, vai para tudo quanto é canto, cidade, para procurar novidades, para se aprimorar cada vez mais. Isso que é bom, sabe? É um profissional sempre em busca de novos desafios, novos estudos, novas pesquisas. A gente se sente enaltecido com o senhor do nosso lado. Muito obrigado, Carlos. Digo mesmo para você com esse programa que está se mostrando inovador, né? Muito obrigado. Doutor Adilson, o senhor quer deixar alguma mensagem? Eu queria falar para o pessoal, quem quiser conhecer o consultório, ir lá dar um pulinho para a gente tomar um café. É no Shopping Fama, sala 28, segundo andar, lá em São Sebastião. O telefone é o 12 3893 1569 ou pelo WhatsApp, o 12 99632 6522. Clínica Dr. Adilson Moraes. Pessoal, se vocês estão procurando um dentista capacitado, procure Dr. Adilson Moraes. Esse é o cara, porque ele faz um trabalho, olha, invejável. Obrigado por senhor ter vindo mais uma vez. É uma honra tê-lo aqui conosco, doutor. Muito obrigado, Carlos. Pessoal, nós agradecemos vocês estarem aqui conosco assistindo o nosso canal Palmer em Pauta.
e que vocês acessem os nossos likes, o Instagram, dê suas sugestões. É muito importante para nós as suas sugestões. E quem quer participar, divulgar o seu trabalho, seu comércio, sua empresa, nos procure. Está aqui embaixo o nosso link. Gente, muito obrigado e até a próxima semana com mais um bate-papo. Um beijo para vocês e tudo de bom.